Olá, meu nome é Danilo Clemente Briante e hoje tenho a satisfação de apresentar meu trabalho prático final do MBA em Engenharia e Arquitetura de Software da FIA. O tema do meu trabalho é o uso de Server-Driven UI para hiperpersonalização e acelerar entregas. Ah, Investigamos como o desacoplamento de UI em larga escala pode transformar a agilidade de entrega, time to market, de produtos digitais no varejo moderno e viabilizar a inteligência de marketing em tempo real. Então, hoje o mercado exige uma hiperpersonalização em tempo real de acordo com as preferências do consumidor. No entanto, o ecossistema do varejo herda complexos sistemas legados, o que pode impactar a velocidade de transformação das empresas, onde temos áreas de negócio querendo acelerar campanhas, alterações de fluxos, testes de hipóteses, e do lado da engenharia, uma burocracia técnica operacional de um sistema legado, multicanal, sendo o principal conflito o tempo de entrega. Então, o conceito de Server-Driven UI, alinhado ao Lean e DevOps, busca reduzir desperdícios organizacionais e destravar gargalos de fluxo de entrega de produtos digitais. Então, ao longo do trabalho, né, identifiquei ali três grandes limitadores que tornam a evolução das interfaces tradicionais lenta e dispendiosa. Então, a dependência das lojas, qualquer pequena mudança de layout requer uma geração de build, submissão para as lojas de aplicativos que possuem um prazo de revisão e expectativa de atualização dos usuários finais que pode demorar para ocorrer, trazendo um legado para gerenciar. Ah, Acoplamento monolítico, né? Então, a lógica atual dos sistemas que está fortemente acoplada ao código compilado no cliente final. E fragmentação de times, onde a gente pode ter squads ali com sobreposições de perfis que podem vir a desenvolver experiências similares, e aí duplicando o código, encarecendo manutenção do sistema a longo prazo. Então, esse trabalho ele é centrado ali em uma pergunta: como que a gente viabiliza a hiperpersonalização de interfaces digitais em escala, driblando restrições de heterogeneidade de hardware e fricções de deploys tradicionais das lojas de aplicativos? Portanto, o objetivo desse trabalho é projetar e implantar um ecossistema baseado em Server-Driven UI que desacople o cliente do servidor, é, utilizando uma engenharia de degradação suave, local e orquestração de BFF, né, Backend for Front-End, para prover velocidade e consistência multiplataforma. Para fundamentar a nossa proposta, né, então a gente ancorou as decisões em três pilares clássicos, né, na filosofia Lean, para agilidade de entregas, defendendo ali ciclos iterativos de entregas de software para testes e aprendizado rápido de negócio, o padrão de back-end for front-end de Sam Newman, né, seria o BFF, para permitir que microserviços e canais evoluam de forma independente através de camadas orquestradoras específicas. E no conceito de interfaces dinâmicas de David Benioff, a concepção ali de sistemas computacionais inteligentes que moldam a navegação do usuário dinamicamente com base no contexto. Então, o, o paradigma server-driven, né, ele é uma mudança radical ali de paradigma, onde o front-end deixa de possuir lógica de UI compilada localmente. Então, seria ali o client, né, o app ou o web, se torna um renderizador burro, a gente chama de dumb renderer. O design system de componentes nativos já fica compilado e disponível localmente no aplicativo. E aí o que ele faz é apenas interpretar esse JSON e instanciar os elementos nativos dinamicamente, conforme a orientação. Aqui no caso a gente utilizou o atributo type, que o backend envia. Isso significa que mudanças de layouts,
e adição ou remoção de componentes dependem estritamente de mudanças do payload do JSON que é enviado, né? E não de compilação de novas builds. Então, tudo isso fica do lado do back-end. Nossa, então, a nossa abordagem configura-se como um relato técnico aplicado por observação participante de um ciclo de engenharia de software real em larga escala corporativa. A gente coletou dados primários de monitoramento operacional, pipelines de entrega com base no modelo de indicadores DORA, ah, focando principalmente nas métricas de frequência de deploy, e tempo de entrega funcional, né, o time to market. Falando um pouco do cenário, então era visível campanhas de e-commerce e varejo quando a área de negócio solicitava uma alteração em um carrossel na home para otimizar uma venda. Os prazos de engenharia mobile travavam a oportunidade de venda devido à dependência direta de lojas de aplicativo. Então a gente diagnosticou que as equipes de engenharia ali trabalhando de forma isolada, a gente identificou também jornadas que divergiam de forma inconsistente entre web, iOS e Android. E, fundamentalmente, as áreas de negócios ali impedidas de atuar com agilidade de mercado, por causa do ciclo lento e manual de publicação do mobile. Aqui a gente pode se perguntar, pô, e se o app antigo receber um componente que só foi desenvolvido para a nova versão, o app vai quebrar? Não. Então, nessa arquitetura, a gente tratou isso em duas camadas, né? Primeiro, o BFF mapeia a capacidade do cliente usando headers de versão, né? Então, junto com a requisição, é enviado a versão do aplicativo. E caso o back-end envie algum JSON inválido, o motor de renderização ele executa ali um graceful degradation, capturando o erro localmente e renderizando ali, na verdade, ignorando, né, o bloco que ele não sabe interpretar. E falando um pouco dos resultados obtidos, né? Os resultados quantitativos de engenharia foram transformadores, né? Então, antes do Server Driven UI, qualquer alteração corretiva, né, demorava em média 3 semanas para ser realizada em produção, devido a build, homologação, construção e deploy nas lojas, né? E com a nossa arquitetura implementada, a gente reduziu esse tempo para aproximadamente 3 horas, sendo apenas utilizada a configuração remota centralizada no BFF. Ou seja, a gente reduziu o tempo de entrega para menos de 1% do tempo original. Então, removendo custos operacionais e acelerando a validação de hipóteses de negócio de forma massiva. Outra pergunta que a gente pode fazer é o Server Driven hoje ele já é utilizado largamente em grandes empresas como Nubank, Airbnb e Netflix. E aí, qual seria a novidade, né, do trabalho, né, que o trabalho propôs, né? Então, a inovação reside em não criar um Server-Driven UI estático, está mais em cruzar o BFF com o comportamento de dados analíticos em tempo real de varejo, né? O BFF atua também como um motor de decisão dinâmica, alterando a jornada inteira da tela baseada no comportamento recente do usuário. Então ele integra ali o sistema legado de varejo multicanal, né? E aí outra pergunta também que pode ser feita, né, é se a internet falhar ou a API demorar para responder. Então a gente mitigou latência com políticas agressivas de cache, tanto no BFF quanto no front-end, onde a gente armazena a última resposta válida, possibilitando a renderização, tá, de forma offline. E sobre a quebra de contrato no back-end, a gente implementou validações automatizadas na esteira de CI/CD, travando deploys. Então, caso o back-end altere campos obrigatórios do design system, a gente trava o deploy. E aí eu finalizo aqui minha apresentação. Gostaria de agradecer ao meu orientador, Fernando Rossini,
e a todos que estão assistindo esse vídeo pela atenção. Obrigado.